que a gente conversou offline, mas o que eu não comentei ainda é o que eu faço hoje em dia, Por né? favor. O tipo de trabalho, né? Então, vocês viram que eu falei bastante da minha esposa, da minha esposa, da minha esposa, minha esposa, minha esposa, ela trabalha, isso aqui, aquilo aqui e tal. Por quê? Porque a dinâmica do nosso relacionamento e da nossa finanças da família, elas equilibram com o salário da minha esposa, né? Então, realmente, os salários de TI aqui, eles são bem melhores do que a média salarial, né? Você consegue ter uma vida equilibrada, financeiramente equilibrada, se você conseguir manter o teu aluguel baixo, essas coisas assim. Mas e eu, né? O que aconteceu comigo, né? Eu tive que basicamente me reinventar, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu estava esperando uma adaptação muito simples da minha profissão para cá. Eu pensei, nossa, eu sou editor de vídeo sênior no Brasil, é só mostrar o meu portfólio como é que as pessoas vão chover em cima de mim. Não, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Na área de comunicação, diferentemente das áreas técnicas, é uma área muito mais restrita, né? E a tua capacidade de comunicação entra nessa equação, né? Assim como o mercado de TI é aquecido e você necessariamente precisa de profissional, eles baixam o nível de exigência do inglês, isso aqui ou aquilo ali. No mercado de comunicação, né, tem muito pouca vaga comparado com o de tecnologia. É bem mais restrito. Então, é muito mais concorrido. E tem pessoas que se formam aí, que conhecem a cultura do lugar, né? Quando você edita uma peça de comunicação, você tem que levar em conta a cultura do ambiente onde você está passando a mensagem. Então, isso restringe bastante. E aí foi onde eu comecei a patinar, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e conseguia umas entrevistas aqui, outras ali, mas nada se concretizou, né? Comecei a ficar bastante para baixo por causa disso, né? E aí entrou um fator importante aqui no Canadá, para quem está acostumado com o Brasil. Eu cheguei no verão, não consegui muita coisa, e aí entrou o inverno. E o inverno, ele é um convite para quem quer ficar mal, né? É a falta de luz, é a dificuldade de sair de casa, é o frio, né, constante durante 3, 4 meses. Então, esse foi um fator que me deixou bastante para baixo e eu só fui conseguir me recuperar lá quando a primavera chegou novamente. Meu caso, novamente, né? Minha esposa não teve problema nenhum, estava com a cabeça focada no college, com outras coisas para fazer, mas eu não. Estava com a cabeça vazia, tentando achar emprego, e isso é uma coisa que acontece com muita gente, principalmente no inverno canadense, né? Então, o que eu quero dizer? Isso me fez repensar se eu também queria continuar nessa área daqui para frente, né? A gente estava conversando offline, o Canadá ele oferece oportunidades para quem quer começar do zero, e dependendo do que você pega, né? Você faz um college, isso aqui, aquilo ali, você consegue começar numa profissão técnica normalmente. Você não precisa partir para uma universidade, né? Eu vou simplificar o que aconteceu comigo, tá? Mas eu, depois que meu filho nasceu há 2 anos atrás, eu tive que repensar, bom, o que eu vou fazer? Se eu pegar um entry-level job, né, um trabalho de entrada que me pague um salário mínimo por mês, que aqui deve estar em torno de, sei lá, 2.000 em torno de $2.000, né? Poderia sobrar muito pouco para colocar a criança no daycare, né, na creche. E eu pensei o seguinte, como é que eu faço essa equação de eu achar um trabalho que eu consiga ainda cuidar da minha criança, isso aqui e aquilo ali, né? Então, assim como o Mário, no entrevistado anterior, ele partiu para a mesma solução, eu falei o seguinte, olha, eu vou fazer um part-time, só um trabalho de tempo parcial, e de preferência onde eu consiga levar a minha criança, né? E eu pensei, qual é o tipo de trabalho que eu faço isso? Obviamente, eu já sabia disso, né? Então, e eu já tinha trabalhado com isso também anteriormente. Mas eu procurei um trabalho de motorista de ônibus escolar, tá? O que acontece? A minha criança, eu posso levar o meu bebê comigo dentro do ônibus e ganhando para estar cuidando dele, entre aspas, né? Que maravilha. O que acontece? Eu consigo cuidar da minha sanidade mental, que é a minha
eu preciso estar tendo uma atividade, então todo dia de manhã eu estou lá, todo dia à tarde eu estou lá. E diferentemente do Brasil, não tem escolas que começam à tarde. Aqui as escolas começam de manhã e terminam em determinado horário à tarde. Então, eu levo as crianças de manhã e busco elas lá por 2h pouco da tarde. O que acontece? Entre os períodos de trabalho, eu estou cuidando do meu filho. E também estou levando ele no ônibus. Então, para mim, funcionou perfeitamente. Né? É uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida? Possivelmente não. Tá? Sim. Mas ele me dá aquele dinheiro extra que a gente precisa para curtir o Canadá. Lembra que não é só Sim, sim. trabalhar, né? É, A com gente tem que certeza. curtir, né? É isso. Como é que funciona isso, então? Você sai de manhã, leva as crianças para a escola e entre esse período que você vai esperar para poder pegar elas, você fica na empresa, você volta para casa? Não, 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 vou para casa, vou cuidar do meu. Tipo assim, ó, no meu caso específico, eu tenho uma rota bastante simplificada, e eu dou graças a Deus por isso, porque aí eu não preciso ficar com o meu filho tanto tempo no ônibus, né? Mas ele adora, né? Ver o papai dirigindo e tal, ele fala o buzz do papai, né? Então, coisa mais, não tem preço. Então, o que eu faço? Eu chego lá, sei lá, 7 e pouquinho da manhã, faço uma vistoria no ônibus, tem que ser feita, né? Por determinação governamental, você checa todos os itens de segurança e tal, e mais ou menos 8 horas da manhã, 8h10 da manhã, eu pego meus primeiros alunos, né? Aí entra 40 de uma vez no ônibus, eu dirijo mais um pouquinho, deixo eles na escola. No meu caso, às 9 horas da manhã eu já estou em casa. Né? Pego meu carro, deixo o ônibus no estacionamento, pego meu carro e vou para casa. Poderia levar o ônibus para casa também, mas aí eu fico sem carro, então no meu caso não funciona. E das 9 horas da manhã até a 1h30 da tarde, totalmente livre. Tá? E eu não trabalho 4 horas por dia, mas eu ganho para 4 horas por dia, porque é o mínimo que eles pagam. Tá? O mínimo, tipo assim, o mínimo que você tem garantia de receber são 4 horas por dia. Onde está a vantagem e a desvantagem desse tipo de trabalho? O meu, né? Motorista de ônibus escolar. Vantagem, flexibilidade de você trabalhar um período de manhã e levar a criança, para mim. Né? Desvantagem, é muito difícil você conseguir um trabalho Sim, complementar para ir. entre os períodos, tá? O que pode acontecer é você conseguir um trabalho de final de semana sei lá, num outro lugar, mas muito difícil que seja entre os períodos. Ou depois como eu conheço pessoas que trabalham em supermercado depois do período, né? Então, só que qual é a vantagem? Eles pagam, enquanto o salário mínimo aqui por hora está em torno de, vocês sabem dizer quanto está em torno? Não sei se é 11, Se eu não me ou engano. 12 ou 13, sei lá, tá? Ah, Eu tá. ganho pelo menos $10 a mais que isso aí. Então, Ah, mesmo trabalhando 4 horas, eu ganho proporcionalmente, quase proporcionalmente, tá? Não é a mesma coisa do que uma pessoa que trabalha 8. o fato, Maravilha. o fato de estar Maravilha, porque trabalhando. nesse meio tempo você pode estudar também, se você tiver algum plano, você pode. Claro, e você pode fazer freelancer, por exemplo, no meu caso, se eu não estivesse cuidando de criança nesse exato momento, eu podia estar aí fazendo os trabalhos de freelancer de edição, né, essas coisas assim. Claro que funcionaria. Mas no meu caso, como eu digo, eu sou o stay-at-home dad, que eles chamam, né? O pai que quem cuida da criança, né? Sim. E, cara, para mim, eu amo fazer isso. Então não tem. Paizão. É paizão, adoro, é o que para minha idade faz sentido e por isso que eu te digo, quando você é mais jovem, você chega com sangue nos olhos aqui, cara, tá cheio de oportunidade, é só ter paciência. Mas se você tiver mais idade, esse é o meu caso, né? Como eu digo, funciona muito bem para mim. Ah, sei lá, né? É isso aí. O fato de Eu acho você, maravilha. o fato de você ser responsável por crianças, né, no seu trabalho, isso lhe dá um bônus no salário, o salário já é diferenciado por isso e tal. Possivelmente, esses $10 a mais que você ganha por causa do. Tem dois fatores, né? Porque é difícil encontrar alguém que queira ser motorista de ônibus tendo essa limitação de trabalho, de horário de Sim. trabalho, né? Uhum. Geralmente você vai encontrar aposentados fazendo isso, ou exatamente pessoas no meu caso, né? Entendi. Que são pais ou mães de família que precisam cuidar da criança e o marido faz outra coisa, isso aqui, aquilo ali, tá? Então esse é o, como dizer, o porquê dessa decisão, mas é,
Maravilha. Eu tenho uma curiosidade, porque você tem uma jornada muito interessante, né? Que você foi para a Austrália, você foi para Toronto, você foi para outros estados aqui no Canadá, outras províncias, desculpe. Seja o seguinte, existe uma diferença de cultura entre Austrália, Toronto, Halifax? Porque a gente sabe que, por exemplo, Quebec é uma cultura diferente, né? Então, Sim. assim, alguma coisa que você tenha percebido, as pessoas, a relação entre as pessoas, Sim, é bem diferente, sim, tá? Eu vou dizer da minha experiência novamente. Toronto, ela é a mais americanizada cidade do Canadá, tá? Para ter uma ideia, eu já vi piadas, pode ser que sejam piadas mesmo, de muitos americanos que consideram Toronto, ou não sabem que Toronto fica no Canadá, né? Consideram Toronto como se fosse uma cidade americana. Ela é realmente extremamente diversificada, ela e Vancouver, vou dizer, mais até Toronto, é a locomotiva, porque Ontário é a locomotiva, assim como São Paulo é a locomotiva econômica do Sim. Brasil, Ontário é a locomotiva econômica do Canadá. Tá? Tudo acontece aqui, a proximidade de outros centros culturais e econômicos, como Nova York e tal. Então, tudo acontece lá. Você vai encontrar, pelo menos, segundo o que eu tinha lido, umas 50% da população que não é originária da cidade, né? São de turistas não, desculpa, são de trabalhadores estrangeiros, né? E isso agrega ao aspecto multicultural, né? Assim como São Paulo você encontra de tudo, né? Em Ontário você vai encontrar de tudo também, né? Eu acho fascinante, né? Você encontrar restaurante etíope, restaurante lá sei lá, dos confins do mundo em qualquer, não vou dizer em qualquer esquina, mas em determinadas áreas, né? E como qualquer cidade grande, Toronto é um pouco mais fria em termos de relacionamento do que a cidade onde eu estou agora, né? E tem que pensar o seguinte, quando você fala em Ontário, Toronto é uma coisa, o resto de Ontário é outra. É a mesma coisa se você falar a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Então, pelo fato de as pessoas serem de outros países, trazia essa multiculturalidade, você também consegue conversar com pessoas de diferentes lugares, isso aqui o que também. Mas, para você ter uma ideia, uma vivência do que realmente é o canadense, aí você precisa ir para outras cidades menores, né? Aqui em Halifax, na minha experiência, pelo menos, o modo de viver aqui é mais tranquilo, tá? Não é como aquela expressão que eu usei, o sangue nos olhos, que você vai encontrar andando no centro da cidade de Toronto, né? Todo mundo olhando para frente, isso aqui, aquilo ali, cuidando do seu próprio umbigo, né? Trânsito horroroso, né? Eu fui motorista de ônibus também, escolar em Toronto, né? Dirigindo no centro da cidade, um trânsito horroroso, isso aqui, aquilo ali. Aqui em Halifax, o que eu vejo de positivo são exatamente as relações, tá? E eu não encontrei em toda a minha experiência de 5 anos aqui no Canadá, eu nunca tive, pelo menos que eu tenha notado, eu nunca tive senti nenhum tipo de preconceito, né? E aqui em Halifax, muito menos ainda, né? As pessoas, Halifax, e o próprio Canadá, mas especialmente Halifax, ela foi a porta de entrada da maioria dos imigrantes que vieram da Europa, né? Porque é a província mais, entre aspas, colada na Europa que o Canadá tem, né? Então, aqui existe uma história de imigração, né? Então, a qualidade das conversas aqui, das pessoas, do jeito que elas te tratam, principalmente no sistema público, é muito diferente, é muito mais com um sorriso no rosto do que em Toronto, né? Isso não tem o que dizer. Então, eu achei positivo vir para cá. Era o que eu estava querendo, né? Profissionalmente, para minha esposa não fez diferença nenhuma, porque ela trabalha de casa, né? Para mim, eu ganho até $1 a mais. Não, $1 a mais não, eu ganho mais do que eu ganhava, acho que uns $2, $3 a mais que eu ganhava como motorista de ônibus em Toronto. Tenho um custo de vida menor e o mais importante, existe uma possibilidade agora nítida de pensar em comprar uma propriedade, uma casa, tá? Porque quando você se torna residente permanente, você quer transferir toda a tua vida para cá, né? Você quer começar. Não faz sentido pagar X de aluguel se você poderia estar pagando a mesma quantia para ter uma casa,
né? A não ser se você fica pulando de província para província, aí eu não vejo mais uma opinião pessoal também, eu não vejo muito porquê de não pagar uma propriedade, né? Uhum. Então, esse movimento que eu fiz para cá, culturalmente, como eu te disse, Toronto é bem mais rica, né? As coisas acontecem em Toronto, né? Como acontecem em São Paulo, como acontecem em Salvador. Elas não acontecem tanto aqui em Halifax. E tem mais um problema, né? Eu peguei a pandemia, então tudo fechou. Então eu ainda não tive, em 1 ano e meio morando aqui, eu ainda não tive aquele gostinho de saber como é que é Halifax, como é que são os navios de cruzeiro aportando com turistas de tudo que é lugar. Isso não aconteceu desde que eu morei aqui. Mas eu tenho certeza que a partir do ano que vem, certeza não tenho, mas eu tenho grande possibilidade de que a partir do ano que vem, quando a temporada estiver aberta, a gente tenha pessoas de todos os lugares e a cidade fique bem mais rica e bem mais interessante, né? Entendi. E o fato de você ter sido motorista em Toronto facilitou, eu acredito. Aí. Cara, pra qualquer pessoa que dirigiu em São Paulo, tira de letra. Ou no Rio de Janeiro, ou até em Salvador, que eu fiquei sabendo que o trânsito lá é horroroso, É né? triste. Tira de letra dirigir em Tecnicamente, Toronto. Rodolfo. Em Toronto. Agora me disseram que é o seguinte, em Montreal, o trânsito consegue ser pior do que em Toronto. Ah, Tá? aqui é terrível. Aqui é terrível, porque assim, eu vou contar como é que funciona aqui. Aqui, você sabe que Nova York é chamada de Big Apple, né? Uhum, Aqui é chamada de cone, a cidade dos cones. Porque a gente dirige, a gente vê cone, especialmente no verão, cone para tudo que é lado. Estão sempre aham, reformando alguma coisa. Por quê? Porque no inverno, com muita gelo, muita neve, praticamente é difícil de trabalhar, né? uhum. Para reformar as ruas, as rodovias, coisa e tal. Então eles fazem tudo no verão. Então, assim, no inverno é difícil de dirigir, por quê? Porque tem muito gelo, muita neve, é difícil. E aí chega no verão é difícil, por quê? Porque eles estão reformando tudo. É sempre difícil dirigir É. aqui, entendeu? Por isso que Olha, eles chamam de cidade dos cones. uma coisa que eu não mencionei é que existe diferença climática também, dependendo da província onde você mora. Tá? Sim. Toronto, particularmente, ela fica colada, né, no Lago Ontário e ela sofre bastante influência do lago em termos de clima, né? Então, não neva tanto quanto algumas regiões, até um pouquinho mais a norte e tal, né? Mas neva bastante ainda, né? Vancouver, eu não conheço lá, mas pelas pessoas que vieram de lá e me falaram, não neva nem perto do que neva Toronto, né? Mas eles têm um tempo um pouco mais fechado, né? Tipo Curitiba, seria aquele tempo um pouco mais cinzento a maior parte do ano e chove bastante. Aqui em Halifax, comparado com Toronto, claro que eu não tenho uma média de inverno, isso aqui e aquilo ali, mas eu achei que o verão não faz tanto calor, o que para mim é um aspecto positivo. Claro que tem dias que faz extremo calor, mas o aspecto é mais positivo. E uh, eu não vou dizer que não neva tanto, mas eu achei que não em algumas situações não chega a ser tão frio o tempo todo quanto em Toronto. É como dizer, eu não tenho como dizer 100% de certeza, mas é a minha experiência de 1 ano e meio. Agora, uma coisa positiva aqui, que para Nova Scotia e Halifax. Cara, aqui você anda 10, 15 minutos, no máximo, e você já está em lugares maravilhosos. Ou perto da praia, ou em algum parque provincial, ou em algum cenário, ou alguma estrada, parque, né? 10, 15 minutos no máximo. Em Toronto, em 10, 15 minutos, você não saiu da cidade ainda. E para você, em alguns lugares bacanas, às vezes você tem que dirigir 1 hora ou 1 hora e pouco, né? Mas Halifax é uma cidade que você precisa de carro. O transporte público aqui, ele deixa a desejar, né? Para quem tem criança, que filho, então nem pense em não ter carro, né? Imagino Sim. que pela sua já característica na edição de vídeo e tal, com essa. Uhum. Não sei se ainda tem, se você já deixou um pouco de lado. A criatividade deve ser ficar. Não para aí com os cenários aí, pensando em É ideias e uma, tal. é uma verdade. Olha, no verão aqui até, porque o sol se põe bem mais tarde, né? O sol está se pondo realmente lá por 9 horas da noite. Você consegue aproveitar muito o dia. Então, é aquela coisa assim, às vezes eu, 3, 3 e meia, já terminei o trabalho, eu pego meu pequeno e a gente vai em parque, vai em vários lugares. E você sabe que com 2 anos de idade, ele está procurando novidades, né? E às vezes a novidade não é o que a gente encara como novidade. Às vezes a novidade é você achar uma poça de lama onde ele vai jogar pedrinha, só que em um outro lugar diferente, né? E isso eu aprendi com a experiência, né?
que eu tava, meu Deus, é eu que estava entediado, não ele, né? Então eu queria fazer outras coisas, mas aí eu comecei a entender que enquanto ele fica meia hora jogando pedra na poça de lama, eu tô tomando meu café, ou então eu tô pensando em resolver alguma coisa, né? Desculpa, eu estava Não, mesmo pergunta se falando sobre... você é, fica viajando aí, vendo os cenários bonitos aí. Isso, exatamente isso. Então, cara, tá cheio de trilha para fazer, cheio, cheio, cheio. Aqui em casa tem uma 500 metros, nem 500 metros, 300 metros de distância aqui de casa, tem uma trilha super legal, daí, na outra direção você pega o carro, dirige mais 5 minutos, tem outra. Cara, no verão, você já consegue aproveitar isso do início da primavera até o final do outono, né? Mas, cara, não tem preço. Essas coisas, para mim, natureza não tem preço nesse estágio. Mas eu entendo que quem vem com um objetivo muito específico de continuar na mesma área de profissão, né? E vem do Brasil já com isso aí, talvez não seja aquele lugar. Né? Não seja. Tudo vai depender. Tem algum lugar que te marcou, que você foi assim, visitar andando, e você, nossa, esse aqui, e que você indicaria as pessoas a visitar andando ou eu não Não, entendi? não importa. Assim, algum lugar que você foi, não precisa ser mesmo em Nova Escócia, pode ser também em Toronto, que você foi, Olha, assim, que você recomendaria? eu viajei bem pouco quando eu estava em Toronto. Eu não tinha carro, eu alugava carros e viajei bem pouco. Claro, tem coisas em Toronto que você tem que ir. Ver as cataratas do Niágara é imprescindível, tá? Você tem que ver realmente. O pessoal fala, mas as cataratas do Iguaçu são lindas, não tenho dúvida. Né? Mas são dois espetáculos diferentes. Uma é uma natureza diferente, a outra, nenhuma é mais bela que a outra. Mas vai, cataratas do Niágara. Vários amigos meus foram para, acho que é Blue Mountains, eu não sei. É para esquiar lá em Toronto. Eu não fui, mas dizem que é muito legal. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, desde que eu cheguei em Nova Scotia, eu comprei carro. E isso transforma a tua relação com o lugar onde você mora, tá? Radicalmente. Então, a gente passou 3 anos e meio sem carro, então, só alugando carro, o que funcionou para a gente, porque em Toronto a gente morava do lado do metrô, a 2 quadras do metrô, não precisava de carro, não tinha fila, não tinha nada, né? Pegava Uber, o que for, era muito mais barato do que sustentar um carro. Agora aqui não, aqui a necessidade existe e com carro, eu digo, você vai. Lugares aqui em Nova Scotia que você não pode deixar de ir, se chama Peggy's Cove, que é onde tem um farol que já foi utilizado. Eu que estou na área de produção de filmagem, eu já sei a história, um farol muito filmado, o farol mais filmado, acho que da costa leste do Canadá e super conhecido em filmes americanos. Então tem que ir lá, é bonito. Qualquer estrada a própria estrada que leva você para lá já é maravilhosa, né? Eu que adoro dirigir e andar em estradas cheio de curvinhas, é o meu estilo, né? Tem Lunenburg, que é um pouco mais para frente também, que é uma cidade que fica na Bahia. Esqueci o nome da Bahia ali. Também é uma cidade super patrimônio acho que da Unesco, eles são patrimônios da Unesco, tem que ir lá almoçar lá, comer, passar o dia. Cape Breton, que é a ilha de cima, faz parte da Nova Scotia, mas é uma ilha que fica acima. Cara, é onde você vai achar montanhas. A gente foi no outono, coisa mais linda do mundo, entendeu? Toda aquela paisagem canadense das folhas amarelas e você passando num lugar que parece a Serra do Mar, né? Coisa maravilhosa. E as praias daqui são muito bonitas também, né? Eu até brinco que se jogarem você numa praia aqui e você não vir, claro, os pinheiros, porque não existem pinheiros no Brasil, né? Mas tenta abstrair um pouquinho. Se você colocar de frente na água e você não pisar na água, algumas vezes você pensa que você está no litoral paulista, em algum lugar assim. Mas se você pisar na água, aí você vai descobrir que você não está no Brasil, não. Porque é muito gelado. Né? Assim, vendo essa trajetória, você está, no final das contas, você está aqui há 4 anos? 5 anos. 5 anos. Uhum. O que é que você sente saudade do Brasil, assim, que você... Bom, tudo vai depender da época, né? Por exemplo, no primeiro ano eu sentia saudade de tudo no Brasil. Do meu emprego, eu sentia saudade dos meus amigos, eu sentia saudade de um monte de coisa. Conforme a gente foi passando mais tempo, depois de ter filhos, né? A gente vai mudando uma chavinha dentro da cabeça da gente, né?
Continuo sentindo saudade dos meus amigos, gostaria de passar, continuo sentindo saudade do calor, continuo sentindo saudade de... tem um fator que pelo menos para mim, é intrigante, né? Ao mesmo tempo que aqui no Canadá eu desligo a chavinha da segurança, tipo assim, de ficar olhando a cada 10 passos que eu dou, olhar para trás para ver se não tem alguém que possa vir me roubar isso aqui ou aquilo ali, né? Ou esconder meu celular. Isso aqui não existe. Em Halifax, em Toronto já quase não existia. Agora que em Halifax isso aqui é raríssimo, né? Ao mesmo tempo, quando eu vou para o Brasil, eu desligo a chavezinha do modo de alerta do radar para ficar entendendo o que está acontecendo em volta. Então, quando eu pouso no Brasil, parece, agora eu vou escutar português. Então, parece que dá uma relaxada. Então, eu sinto falta de me comunicar perfeitamente com qualquer pessoa que eu tenho em volta na minha língua, né? Então, eu vou dizer que é isso. Então, é o clima, amigos e poder se comunicar de uma maneira que eu não preciso fazer um esforço tão grande, né? Se você fosse dar uma dica assim que você acha pertinente assim com relação à imigração, ou planejamento, ou tudo que seja referente ao Canadá, o que você diria para as pessoas que... Olha, de acordo com a minha experiência, se vocês forem fazer vou colocar da seguinte maneira. Tem pessoas que vêm para o Canadá para estudar e já têm a intenção de voltar para o Brasil. Só vieram ter a experiência. Eu já conheci várias pessoas, né? Vieram, passaram um ano ali, 2 anos ali, mas já estavam totalmente, olha, isso aqui é um plano de carreira e eu vou voltar ao Brasil com essa experiência, tá? Mas se você está pensando em plano de imigração, já pense na coisa certa, naquela equação tempo versus dinheiro, tá? Mais uma vez, no meu caso, eu teria invertido. Eu teria vindo estudar, tá? E a minha esposa, que tem possibilidade de conseguir trabalho imediato, ela iria trabalhar. Isso teria economizado muito tempo e muito dinheiro. Se você vier com esse plano dessa maneira. Outra coisa, abra a tua mente para cidades um pouco menores, né? E em outras províncias também, né? Existe uma grande rede de apoio hoje em dia que aqui em Nova Scotia existe um grupo de WhatsApp que você pode tirar as dúvidas com quem já está aqui. O pessoal brasileiro super, super legal, como é que eu vou dizer? Super cabeça aberta para ajudar. Terceira coisa, muitas vezes as pessoas que ouvem, eu, no caso, falando, ou qualquer outra pessoa falando, ficam um pouco achando que você só está colocando dificuldade no nosso plano, está querendo melar o nosso plano, né? Cara, de maneira nenhuma, tá? A ideia é poder ajudar você, pelo menos no meu caso agora, a ideia é poder passar uma experiência que pode ser útil para você, né? Quando a gente fala das dificuldades daqui, é porque tem dificuldades mesmo, né? Elas existem. E não é todo mundo que vem preparado. Tem gente que vem preparado economicamente, financeiramente para cá. Tem gente que esquece totalmente o lado emocional, de que não vai dar conta de estar num lugar longe da família, né? E tudo bem. E não existe uma raça de pessoas superiores que vão para outros lugares também, não. É totalmente pessoal. Então, se não for, cara, volta de cabeça erguida, não tem problema nenhum, né? E se for para ficar aqui também, esteja aberto a tentar a pegar um emprego bem diferente. Infelizmente, no Brasil, a gente tende a ser bastante preconceituoso a empregos de entrada. Aqui você tem que calçar as sandálias da humildade e dizer, cara, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Eu que vou ter que limpar a casa, eu limpo a casa, eu limpo os banheiros, eu limpo meu carro, eu aspiro meu carro, eu faço a manutenção. Então, você tem que estar aberto a fazer aquelas coisas que, de repente, você não fazia no Brasil, tá? É isso, basicamente isso que
vim de cabeça aberta e com vontade de fazer diferente. O Plano Canadá é um plano de vida, né? Então, como a vida tem dificuldades, tem tudo, não vai mudar. Isso. Não vai virar a chave e você vai pro mundo da fantasia, onde tudo vai cair bonitinho Isso, e isso. tal. E outra coisa, para o brasileiro, principalmente, o clima, tá? O clima, a primeira neve, tem até aquela piada, né, da Mierda Blanca, né? Mas é verdade, a primeira neve do ano é linda. Você fala, cara, não podia estar no lugar mais lindo do mundo. Terceiro dia você tem vontade de chorar. Terceiro dia você tem vontade de falar, cara, quando isso vai acabar? E não acaba, cara, não acaba. Claro, para quem não entende, a neve é o seguinte, neva um dia, não vai nevar uma semana sem parar, isso não acontece. Neva um dia durante um determinado horário, mas daí, esse acúmulo de neve, quando os carros começam a passar, vira uma lama. Não fica aquela coisa bonitinha de cartão de Natal. Vira uma lama. E em cima dessa lama, cara, você leva altos tombos se você tiver com calçado errado. Então, você vai ter que investir logo que chegar aqui numa roupa adequada. Cara, não sai comprando tudo de mais caro que tiver. Tá? Eu passei um ano de tênis aqui, tá? E deu. O primeiro inverno foi de tênis e deu certo. Eu molhei meia, até não queria mais. Mas depois você vai vendo que as pessoas elas vão te passando as dicas certas do que você vai comprar barato. Até roupa de Walmart, do Walmart funciona para neve, né? Eu não tenho... Acabou o preconceito contra essas coisas. Para mim, o problema do inverno, assim, não é nem tanto frio, não é nem tanto a neve, porque eu acho que a cidade é bem preparada. Você pega um ônibus, tem aquecimento, você, né, tem a cidade subterrânea, então eu acho, de uma certa maneira, bem preparado. Se você está com um casaco decente, então você põe várias camadas de roupa, perfeito. O problema para mim mais é a falta de luz, o tempo, que é longo, e a falta de cor. Fica tudo muito preto e branco, e é impressionante como isso, hoje em dia, me toca, depois de 11 anos aqui, como mexe comigo. Eu não esperava que iria mexer tanto, mas mexe. Mexe. A possibilidade de você não poder fazer tudo que você quer no inverno é complicado também, sabe? Você olhar, puta, tá menos tanto, então vou ter que colocar um monte de casaco em cima, vou ter que sair. É uma preparação que não existe no Brasil, né? Mas eu vou dizer sincero, eu morei 27 anos em Curitiba. Lá, eu passei muito mais frio no inverno, todos os invernos da minha vida, eu passei muito mais frio do que eu passo no Canadá. Isso é fato, porque as casas no Brasil não têm calefação, não tem aquecimento interno. Tá? Não tem Então, isolamento térmico, não né? tem nada, eu passava frio dentro de casa. Esse era o problema, de ligar o fogão na cozinha para ficar aquecido e ficar na cozinha. Aqui não, aqui você anda de camiseta dentro de casa. Tá? Então, o país está preparado para isso, né? Não E falamos... você adquiriu algum hábito que você não tinha no Brasil, que hoje você incorporou na sua vida, no Canadá? Eu posso dizer, minha experiência é engraçada, né? Porque Salvador é bem quente. Então, assim, é engraçado que eu tomava, muita gente vai rir da minha cara, mas eu tomava café frio, gelado. Pegava o leite gelado da geladeira, aquele café instantâneo, e tomava café com leite gelado. Era um hábito que eu tinha. Eu sei que é totalmente diferente do hábito do Brasil, mas eu acho que era muito calor, eu sentia muito. E aqui eu passei a tomar o café quente, normal, né? Porque inverno é conveniente, né? Tô tentando imaginar algum hábito que eu incorporei. Fora tomar o meu café diário, né, no Tim Hortons, que eu nem sei que no Brasil o que seria o Tim Hortons, mas como eu dizer, é a marca canadense de cafeteria e que vende de tudo, em tudo que é esquina tem um Tim Hortons. Então, esse é um hábito que eu incorporei, né, de todo dia lá, porque o café que eu faço em casa não é o deles, não fica igual, então parece que um dia não começou, né? Então, esse é um hábito. Agora, hábito canadense mesmo, eu tenho certeza que, por causa do meu filho, isso vai começar. Porque eu, por exemplo, eu não pratico nenhum tipo de esporte de inverno, e nunca pratiquei. Mas ele vai acabar me puxando a isso, né? Descer a pirambeira de tobogã, esquiar, essas coisas assim. Então, eu tenho certeza que eu vou acabar incorporando esses. Mas tem coisas que eu acho que dificilmente eu vou incorporar, como gostar de hóquei e essas coisas, porque até agora, em 5 anos morando aqui, nunca me interessei por isso. Talvez, né, meu filho vá me levar a gostar de alguma coisa dessas, assim, dependendo do esporte que ele escolher, né, para que ele poder escolher. E mais uma coisa que teria que é um pouquinho complicado do inverno aqui, que eu esqueci de falar, é que
eu que gosto de estar fora, na natureza, não é que não dá, claro que dá, você vai andar na natureza, na neve, mas não tem a mesma, para mim, pelo menos, que no inverno não foi a minha escola, né, foi no Brasil, não tem a mesma graça do que andar sem neve no verão e de camiseta, né, então, é isso. E um ponto importantíssimo que a gente não comentou. A comida. Como é que você teve dificuldade Olha para aqui, tá, adaptar? a comida. Cara, em Toronto, não tem o que você tenha no Brasil que não tem em Toronto, tá? Você encontra até café pilão no supermercado. Então, se você quer um café brasileiro, você encontra o café pilão. Uma paçoquinha. Ah, no Brasil também tem mercados asiáticos, desculpe, em Toronto. Tem mercados asiáticos, mercados indianos, mercados africanos, onde você encontra muitas das coisas que você precisa para fazer feijoada. Inclusive, tem lugares onde vende feijoada brasileira, então você não vai tipo assim, morrer de inveja quando um teu colega mandar uma foto no Instagram da feijoada que ele está comendo. Isso não se preocupa. Tem churrascaria brasileira em Toronto, tá? Então pode ficar tranquilo que hoje em dia não acontece mais isso. Em Halifax, obviamente, é um pouquinho mais limitado, mas a gente tem um casal de amigos muito bacanas e eles cozinham extremamente bem, já teve feijoada, já teve comida baiana, então sim, minha esposa cozinha muito bem, então ela também tá toda hora, se quiser fazer um feijão com cara de feijão brasileiro, um arroz com cara de feijão brasileiro, também consegue. Então não se preocupe, tudo vai depender de você mesmo ir atrás dos ingredientes e se não souber cozinhar, acha alguém que cozinha, né? Fizeram que comida baiana nem convidaram a gente, até aí. Pois é. Da comida local, tem alguma coisa da comida local que você goste ou não? Honestamente, não morro de amores pela comida tradicional canadense, não, tá? Tem comida boa aqui, claro. A gente, se você vai em restaurantes que não são esses fish and chips, essas coisas assim, que são tradicionalmente daqui, você encontra comida normal, né? Aqui em Halifax, a facilidade de você encontrar frutos do mar não é barato como todo mundo pensa, porque é do lado do oceano, não. Mas também é maior, você consegue e tal. Mas, para ser sincero, a gente morou 3 anos e meio em Halifax, em Toronto, a gente foi em vários restaurantes lá, mas o melhor restaurante que eu fui, para o meu gosto, obviamente, foi aqui em Dartmouth, aqui do lado, na cidade do lado. Um restaurante super pequenininho, uma comida super saborosa e que eu falei, cara, olha, primeira vez que eu como aqui no Canadá e que estou satisfeito com o gosto da comida, fora as comidas preparadas pelos nossos amigos. Porque a gente chega com um paladar diferente, né? Então é tudo questão cultural, né? A gente chega com um paladar bem diferente deles. Nesse período que você está aí, você já retornou ao Brasil por algum motivo? Sim, eu retornei por motivos de viagem, né? De ver uns amigos. Foi em 2017 eu voltei. Eu tinha voltado logo logo que eu cheguei aqui, eu passei alguns meses só e voltei, mas foram por motivos de resolver questões que eu tinha deixado pendente no Brasil, né? Mas depois eu voltei em 2017, vi meus amigos, fazer check-up médico, né? Eu ainda tinha plano de saúde que eu pagava no Brasil, então eu falei, vou aproveitar, né? Eu ia parar de pagar, então vou fazer um check-up médico. Por sinal, a gente não tocou no assunto importantíssimo aqui, que é saúde, né? Saúde, como é que é o sistema de saúde daqui? Eu não sei se você tem tempo para Claro, temos o tempo que você estiver disponível aí para a gente. Aqui é o seguinte, gente, se você vier como turista, obviamente você vai comprar aqueles pacotes de viagem de saúde, né? Que vão te dar acesso limitado a uma, que eles chamam de walk-in clinic, né? Que é uma clínica que você vai, né? Tipo um postinho de saúde, né? Só que é um pouco diferente do que isso. Então, se você tiver algum problema, se você tiver com uma febre, isso aqui ou aquilo ali, uma infecção e tal, o médico vai te atender, beleza. Uma vez que você vai morar como residente temporário daqui, que é quem vai fazer um college, antes de conseguir o PR, o PR, que é a residência permanente, durante o college, você não necessariamente você é suprido pelo sistema de saúde canadense. Você
você tá, pelo menos em Toronto era assim, a gente tinha que renovar o nosso seguro de saúde particular durante o tempo que a gente estava no college. Então, eu acho que eu renovei umas 2 ou 3 vezes o particular. E esse particular, ele não te dá acesso irrestrito a nada também. Esse foi um dos motivos pelo qual eu continuei pagando meu plano de saúde no Brasil, certo? Só por garantia, tá? A partir do momento que eu senti que a minha esposa começou a trabalhar, e eu acho que ela tinha que estar trabalhando pelo menos, porque eu não quero mentir, não sei se eram 3 meses ou se eram 6 meses, mas era uma certa quantidade de tempo, né? Que ela estava com um emprego full-time, com todos os requisitos, que tem que ter uns requisitos que eu não vou saber de cabeça. Aí sim, a gente conseguiu entrar no sistema público de Ontário, que se chama OHIP, né? Que é Ontario Health... não sei o que o IP quer dizer. Tudo bem. Não vai fazer muita diferença, mas chama OHIP. A gente bota o link. Assim como o de Nova Scotia chama MSI. Mas o que significa isso? Aí sim você tem você está coberto pelo negócio do governo. O que significa? Você pode ir lá, você pode consultar um médico familiar. Aqui no Canadá funciona com médicos familiares. Seria o clínico geral do Brasil, tá? Mas você tem que ser aceito por esse médico familiar. Às vezes ele não está na tua redondeza. Às vezes é que nem o nosso, quando o Felipe nasceu, a gente pegou um médico familiar que estava do outro lado da cidade. Mas ele era brasileiro e a gente queria com ele. E ele estava aberto a receber novos pacientes, né? E esse médico familiar, ele vai, se você tem algum problema que precisa de um especialista, é ele que vai indicar para qual. Mas pense o seguinte, nós não estamos falando de um plano de saúde privado, nós estamos falando de como se fosse o SUS do Canadá, né? E aí ele tem certas limitações, né? Você não vai chegar, não vai acontecer de você chegar e precisar de um especialista e conseguir para 2, 3 dias. Às vezes são meses esperando. Se você precisar de uma cirurgia, às vezes são meses esperando. Ontário, o sistema é melhor do que aqui de Nova Scotia. Você tem é mais eficiente no caso, né? Então, tem que pensar nisso, cara. Se você tem alguma coisa se você já sai do Brasil com alguma condição de saúde, seja hipertensão, seja diabetes, alguma coisa que o governo do Canadá permitiu que você entrasse, mas se você está esperando usar o sistema público daqui, não é assim que funciona. Então, já pense, pesquise mais. As informações que eu estou dando é só para dar uma pincelada, mas pesquise mais o que você precisa para a sua condição, né? Se você precisa de lentes de contato, já leva. Se você precisa daqui, né? Se você precisa de remédio de pressão, já leve uma boa quantidade até esperar o próximo cara que vier do Brasil trazer mais para você, né? Então, assim, tem todas essas coisas que acontecem. Ficou muito complicado para a gente na pandemia, que precisava remédios que estavam recebendo de 3 em 3 meses e o país fechou para o Brasil. Como é que essas pessoas receberam? Não sei. Alguém vai poder contar aí, mas... então, tem que pensar bastante. Saúde, tá? Quando você vai fazer parte do sistema de saúde do Canadá, né? E outra coisa, pelo menos quando você não é residente permanente, você tem que estar empregado. Você tem que estar empregado com visto de trabalho válido. Se uma das duas coisas não tiver aí, você pode perder a cobertura do sistema de saúde. Tá? Mas, olha, não levem a ferro e fogo tudo que eu estou dizendo. Eu posso estar errado em alguns aspectos e, por favor, me corrijam, estou totalmente aberto. Né? Eu não lembro mais tudo que eu acho suas colocações muito pertinentes. Eu posso falar da minha experiência aqui. Eu sei que o processo mudou muito desde que eu cheguei aqui, né, que já tem muito tempo, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela necessita da insulina para sobreviver, para continuar vivendo, né? Porque ela não produz insulina de jeito nenhum. Ela é diabetes 1, se eu não me engano, que não produz insulina. Eu acho que ela é 2, eu não tenho muito por dentro. Eu acredito que seja 1, mas geralmente quando o pâncreas não produz insulina, eu acho que é 1. Né? Eu não sei. Ela falou, mas eu não me recordo. Mas enfim, mas eu lembro que ela me falou. Ela com certeza tem residência permanente, ela já é cidadã. Ela não está mais nessa questão de imigração ainda, de turismo, não. Ela já passou por isso, acho que ela já veio como residente permanente, mas, de qualquer maneira, na saúde pública aqui, o governo dá, né,
você precisa de uma receita, né? Porque você vai para o médico geral, como você falou, que é o médico de família, aí, né, eles vão passar a receita, coisa e tal. E eles tinham ela, segundo a informação que ela me deu, que ela tinha direito a uma certa quantidade. Uhum. Só que ela precisava de mais do que foi Uhum. receitado, né? E ela foi comprar e eles negaram para ela. Ela falou, se eu não tomar, eu morro. Uhum. Ela me falou como ela deu um jeito, eu não me recordo agora, mas, assim, realmente o que você está falando é pertinente no sentido que a gente tem que tomar muito cuidado. Afinal de contas, é a nossa saúde, né? Uhum, exatamente. Esse foi um dos pontos que a gente não tinha tocado ainda, realmente. Então, de Sim. toda essa experiência, claro, deve ter N outros pontos que a gente não abordou, né? Não tem, esse nem é o Sim. objetivo, né? Mas é a experiência pessoal, né? Então, Exatamente. como eu te disse, tem pessoas que vêm para cá que não vêm para o college, e esse é um processo Sim. que eu não manjo. Esse seria uma outra entrevista com alguém que veio Sim. com algum processo, ou que veio direto, ou que conseguiu uma oferta de emprego aqui, né? Então, Uhum. a dica é pensar também tirar vantagem dos planos provinciais, tá? New Brunswick, que é a província do lado aqui, né? Antes de você chegar em Nova Escócia, você passa por New Brunswick, ele tem planos de imigração bem, até mais, vou falar a palavra, convidativos, né, do que o de Nova Escócia. Uhum. Então, lá, se você estiver estudando, parece que você já pode começar a pensar em até no processo de imigração, enquanto você estiver estudando ainda, né, você já é elegível a isso. Mas também tem que ler quais são os requisitos dele, né? Os critérios. Legal. Mas, então, vão atrás desses... A não ser, como mais uma vez, a não ser que você queira fazer um college eu quero fazer esse college porque esse é o meu objetivo. Se for só o objetivo de imigrar, pensa no custo-benefício do que você quer atingir, tá? Claro, tenta fazer uma coisa que você gosta, não tenha dúvida, Sim. primeiro critério. Mas se tiver que fazer alguma coisa diferente, pensa qual que é o bem bolado que você consegue fazer. Porque isso vai determinar o tempo, a possibilidade, a quantidade de dinheiro, tudo que você vai gastar. Né? Sim. Maravilha, maravilha. Eu... Satisfeitíssimo. Mais uma vez, a gente está dando sorte com nossos convidados, que a gente, por mim, eu ficaria aqui horas aqui só ouvindo. Pois é, Não precisa também. nem perguntar, porque já Eu vamos saindo as fico, eu fico informações. bastante feliz por poder contribuir, né, com a minha experiência. Como eu disse, venho repetindo, alguém vai se identificar com a minha experiência, alguém vai estar na mesma situação e vai tirar algum proveito disso aí, né? Nunca vai conseguir tirar todo o proveito, mas vai tirar algum proveito. E às vezes é uma informaçãozinha chave que a pessoa estava precisando para tomar uma determinada decisão. Cara, tem pessoas muito boas na internet que podem dar suporte, pelo menos para as pessoas ajudar a decidir, né? Não tem sites na internet, que já estão há muito tempo, pessoas que já estão há muito tempo trabalhando com isso, né? E que você tem acesso a informações de graça ali, né? Claro que se você quiser fazer um plano personalizado, esses tipos de site vão cobrar, mas pelo menos para você começar a montar a ideia do Plano Canadá na cabeça e não começar a partir de uma ideia totalmente distorcida do fulano que você mal conhece falou, né? Muitas vezes você vai no o Disque não tem como ser, o Disque me disse, sei lá como é que é essa expressão aí, mas você vai simplesmente e tem uma ideia errada desde o início. Vou contar para vocês, super rápido, uma situação. Quando eu cheguei aqui em Nova Escócia, todo mundo falava, conseguir aluguel com um cachorro é muito difícil. A minha experiência não foi essa. A minha experiência foi que eu cheguei aqui numa quinta-feira e 10 dias depois eu já estava morando na minha casa, no meu apartamento. Tá? Legal. Segunda, claro, o aluguel que eu pago é um pouquinho mais caro do que a média, né? Então isso também possibilitou que esse imóvel tivesse vago, mas geralmente você tem que esperar alguns meses para entrar, tem que vagar isso aqui. Eu em 10 dias estava com um negócio. Segundo, todo mundo falou, nossa, é muito difícil você conseguir um médico familiar aqui em Nova Escócia, tem gente que está esperando 5 anos. Cara, eu consegui em um mês.
e por acaso, você entende? Então, é aquela coisa assim, não acreditem, ou melhor, não confiem em tudo que a minha experiência, que eu passei. A tua experiência pode ser bem mais fácil, né? E não quer dizer porque eu consegui dessa maneira que não vai ser mais difícil também. Então, é só um norte para seguir, né? Na direção mais correta, mais fácil, né? Beleza, bacana essas dicas aí. Marcos, eu quero agradecer também você aí pela sua disponibilidade, pelo essa riqueza dos detalhes aí. E assim, para mim que estou aqui montando o meu plano no Canadá, pô, tem sido melhor que qualquer consultoria que eu fosse pagar. 2 É entrevistas, eu verdade. já estou com mais informação, acho que, do que uns 3 anos pesquisando na internet. E E eu acho bacana bastante também. gratificante Pode falar. bastante gratificante da tua parte, né? Você está montando teu plano e também abrindo isso para que outras pessoas consigam montar, né? Isso é bastante legal da tua parte, né? E a tua também, Roberto, claro, que está aí Obrigado. no apoio do Rodolfo, né? Sim, Que, sim. que é assim que funciona, cara. Você conseguir trazer mais pessoas possível para esse plano, né? Sim. Sim, claro, E é claro. isso. É um prazer ajudar. Todo mundo que eu participo de alguns grupos também, eu tento dar o máximo de informação que eu tenho, mas para mim é um pouco difícil, porque eu já estou muito tempo aqui, o processo mudou. As O meu coisas mudam. processo foi completamente diferente, foi muito mais fácil, né? É, Quando eu enxergo. o meu processo tá bem fresco, assim, porque eu apliquei agora em março, tá? Então, eu estou ainda com as últimas, vamos dizer, as últimas, as quase últimas novidades que tem em relação ao que eu fiz, né? Mas é aquela coisa assim, com o tempo o PR vai ser passado, né? E até uma coisa que o pessoal fala que é interessante, cara, nada muda quando você consegue a carteirinha na tua mão. Absolutamente nada muda. Não é aquela coisa assim, meu, agora, como você compra um carro, por exemplo, né? Nossa, agora eu vou dirigir esse carro. Cara, quando você ganha a tua carteirinha de PR na mão, ela permite que você fique aqui. Mas é uma coisa que você já está fazendo. A única coisa é que você não precisa ficar preocupado em renovar visto, em continuar aqui. Você toca a vida. Mas é uma coisa meio esquisita de pensar. Cara, eu só estou trabalhando para conseguir uma coisa que eu já tenho, né? Ou para não perder uma coisa que eu já tenho. Sim. Você entende? Então, a residência permanente é um processo que você se dedica um bom tempo para isso, né? Para ter uma coisa, um direito de permanência no país, né? Ah, bacana. Tá bom? Então, muito obrigado pelo papo enriquecedor. Imagina, queridos. Esperamos que você também, assim como o Mário, torne-se um parceiro da gente aqui. Pode contar Mais um comigo. correspondente. Mário vai ser nosso correspondente em Dartmouth, vai ser nosso correspondente em Uhum. Halifax. Se tiver alguma curiosidade, alguma coisa aí, pode mandar, que a gente, isso é legal, mostra aí pro pessoal, mostra aí, Isso, manda. isso. Pode ficar tranquilo. Eu vou ficar atento a coisas que possam ser úteis para qualquer pessoa que tem o Plano Canadá aí em mente, né? Vou ficar ligado. Mas foi uma coisa interessante que, se você puder fornecer, seria legal. Não sei se você falou que tem um grupo do WhatsApp, né? Que as pessoas ajudam umas às outras, né? Que querem ir Sim, para. o único porém é que para esse grupo específico, você precisa estar residente em Nova Scotia, né? Ah, Eles tá. não estão permitindo pessoas que de outros lugares venham, porque senão o grupo incha de uma maneira que fica Entendi. inadmissível. Você não consegue administrar, E perde sabe? o Mas, foco, mas né? para uma pessoa que está no Brasil querendo ir para Nova Escócia, ele não poderia participar do grupo, não? Eu acredito que sim, tá? Mas eu teria que perguntar, no caso, para o administrador. Eu posso, de repente, depois passar para você o contato dele e Maravilha. perguntar quais são as regras Legal, de legal. estar Seria lá. interessante, isso é uma coisa interessante. Tá? Daí porque realmente o foco é pessoas que já estejam no Canadá e já Sim, estejam tentando se mudar para Nova Escócia, porque aí entendi. não entra coisas de visto, disso É, aqui, daquilo ali, né? E Sim, entra mais. Mas tem grupos na internet. Se você colocar brasileiros em Halifax, se eu não me engano, aí você tem onde você joga perguntas de pessoas que estão no Brasil mesmo e que daí fica mais fácil porque o pessoal vai respondendo, a moderação é um pouco diferente, né? Então uhum, esse grupo do WhatsApp é um grupo privado e ele não é um grupo público assim que, então entendi. ele tem um administrador que ele é o responsável por isso aí, né?
Mas eu passo para vocês depois o contato dele, e daí vocês perguntam, né? Vocês podem explicar o trabalho de vocês e perguntar se é só para quem está no Canadá ou se é. Tá certo? Certo. Será perfeito. Se puder nos enviar o contato dele, a gente conversa, vê se pode ou não pode. Se é possível, ótimo. E a gente segue. É interessante que talvez ali você consiga mais... Por exemplo, o administrador desse grupo, ele é uma pessoa que está bastante tempo aqui no Canadá e também aqui em Nova Scotia. De repente, ele tem uma visão do mercado de trabalho aqui, tá? É interessante saber, por exemplo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão vir com perguntas, como é que é o mercado de TI aí? Como é que é o mercado de sei lá do que daqui? E aí seria interessante vocês verem quem está interessado e as pessoas que podem responder, né? Eu sei que a minha esposa, por exemplo, ela desenvolveu tipo assim, um jeito específico dela de conseguir uma coisa muito importante aqui no Canadá, que é o tal do networking, tá? Então é uma coisa que não soa negativo quando, às vezes no Brasil, o negócio eu vou fazer, como é que a gente chama no Brasil? Vou fazer contato, sei lá qual que é no Brasil, mas no Brasil às vezes o pessoa fica com vergonha de pedir ajuda, de fazer isso aqui, de receber um não. Aqui é muito comum você fazer networking via LinkedIn, né? Via própria entrada, conhecer uma pessoa que conhece outra e pedir ajuda e tal. E acho que os 3 empregos que minha esposa conseguiu foi por indicação, tá? E não necessariamente pessoas que ela conhecia. Indicação de ela mandar um currículo para essa pessoa e ela encaminhar esse currículo diretamente para o RH, porque existe uma coisa muito comum aqui que é você ganhar bônus se você conseguir colocar uma pessoa dentro da empresa, né? Então, no meu caso, a pessoa que me indicou ganhou $300, né? Ou 500, não lembro. O cara que indicou a minha esposa ganhou $1.500. Tá? Então, é uma coisa que você não pode deixar de pensar, opa, $1.500 aqui no Canadá é dinheiro. Tá? Então, tem isso. Tá? Então, só agradecendo mesmo a participação. Obrigado, Roberto, também, pelo apoio. Fiquem ligados aí, que em breve a gente vai ter outro convidado. Beleza? Valeu. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a Bom você, dia, foi um prazer. Boa semana. Valeu, obrigadão.